Você sabia que existe um animal capaz de abrir potes com tampa de rosca, fugir de aquários trancados e até fingir que é outro bicho só para enganar quem quer devorá-lo? E não é um mamífero super evoluído. É um polvo. E hoje você vai descobrir como esse bicho, sem ossos, sem concha, sem espinhos, usa a inteligência como sua principal arma para escapar de predadores que, em teoria, seriam muito mais fortes do que ela. Se você acha que inteligência é coisa de cérebro grande e de animais terrestres, como macacos e golfinhos, se prepara, porque o polvo quebra praticamente todas as regras que a gente aprendeu na escola sobre como a natureza funciona. E o mais curioso, ele é tão bom em escapar que, muitas vezes, os predadores nem percebem que foram enganados. Vamos começar pelo básico. Como um animal tão mole, tão vulnerável, se tornou um verdadeiro mestre da fuga? Primeiro, imagina o cenário. O polvo é um prato preferido de vários predadores. Peixes grandes, tubarões, moreias, focas, lontras, golfinhos, até alguns pássaros marinhos adoram polvo no jantar. E o polvo, diferente de um ouriço ou de um caranguejo, não tem uma carapaça dura, não tem veneno mortal na maioria das espécies, não é rápido como um peixe comum. Em teoria, ele seria a vítima perfeita. Mas é justamente aí que entra o cérebro dele. O polvo desenvolveu um tipo de inteligência extremamente prática e voltada para o problema mais urgente da vida dele: sobreviver longos o suficiente para se alimentar, se reproduzir e garantir que a espécie continue. E como ele faz isso? Combinando 3 pilares principais: camuflagem, estratégia de fuga e manipulação do ambiente. Só que esses 3 pilares são usados de um jeito tão sofisticado que parece coisa de filme de espionagem. Se você ficar comigo até o final, vai ver que, em alguns casos, o polvo parece até prever o que o predador vai fazer. Vamos começar pelo truque que deixou os cientistas de boca aberta: a camuflagem quase perfeita. Não é só mudar de cor. É como se o polvo tivesse um Photoshop em tempo real na pele, capaz de copiar textura, brilho e até sombra do ambiente. Mas como isso ajuda ele a escapar, e não só a se esconder? E, mais importante, será que os predadores conseguem aprender esses truques e se adaptar? Agora entra na mente de um polvo por alguns segundos. Ele está no fundo do mar, em um recife, sem armadura, sem dentes poderosos, cercado de predadores. Qual é a primeira linha de defesa? Não ser visto. E é aqui que a pele do polvo vira uma espécie de tela de alta tecnologia biológica. A pele dele é coberta por células especiais chamadas cromatóforos, iridóforos e leucóforos. A parte técnica não é tão importante. O que importa é o que isso permite. O polvo consegue mudar de cor, de padrão e até de brilho em menos de um segundo. Só que a coisa fica ainda mais impressionante. O polvo não copia só a cor do ambiente, ele copia também a textura. Se o fundo é cheio de pedrinhas, ele contrai músculos especiais na pele e fica cheio de pequenos relevos, parecendo pedrinhas vivas. Se o fundo é liso, ele fica liso. É como se o polvo olhasse ao redor, tirasse uma foto mental e aplicasse essa foto no próprio corpo. Isso torna a camuflagem tão boa que até predadores com ótima visão, como alguns peixes e mamíferos marinhos, simplesmente não conseguem notar que ele está ali. Agora, você pode estar se perguntando: mas se ele é tão bom em se camuflar, por que ainda precisa de tantos outros truques? Porque, às vezes, ele é visto. E, quando é visto, precisa agir rápido. Só que antes da gente chegar nas fugas espetaculares que ele faz, tem um detalhe que quase ninguém comenta. O polvo ajusta o tipo de camuflagem dependendo de quem está tentando comer ele. Por exemplo, se o predador enxerga melhor contraste do que cor, o polvo vai focar em quebrar o contorno do próprio corpo, criando padrões irregulares que dificultam a identificação dele como um animal. Se o predador usa mais sombras e movimento, o polvo diminui o próprio movimento ao mínimo e adota uma coloração parecida com o fundo. Inclusive na intensidade da luz, ele não está apenas se camuflando, ele está pensando na forma como o outro vê. Isso é inteligência aplicada, é quase empatia visual. E é só o começo. Se você ainda está comigo, agora vem a parte que faz muita gente se perguntar: como um bicho sem esqueleto consegue dar um verdadeiro olé em tubarões e outros caçadores rápidos? É aqui que a camuflagem se encontra com a arte da distração e da fuga estratégica. Vamos imaginar uma cena clássica. Um peixe grande avista o polvo, mesmo com toda a camuflagem. O peixe parte para o ataque. A chance de o polvo sobreviver agora depende de milésimos de segundo e de uma decisão rápida. E é nessa hora que entra a segunda arma secreta: a tinta.
Muita gente já ouviu falar que polvos soltam tinta, mas poucos entendem o quanto essa tinta é usada de maneira inteligente. Quando o polvo é surpreendido, ele pode liberar uma nuvem de tinta escura. Isso por si só já cria uma cortina visual, atrapalhando a visão do predador, como se alguém jogasse fumaça em uma luta. Só que polvos mais sofisticados não soltam apenas uma nuvem amorfa. Eles podem criar algo chamado pseudomorfo, que é, basicamente, uma bolha de tinta com o formato aproximado de um polvo. Enquanto o predador ataca esse falso polvo, o verdadeiro já disparou em outra direção. Essa técnica é um exemplo claro de como o polvo não reage de maneira aleatória. Ele engana o predador de propósito, cria um alvo falso e se aproveita desse curto período de confusão para escapar. É literalmente uma estratégia de distração. E, em alguns casos, a tinta ainda pode ter substâncias que irritam ou confundem o olfato e o paladar de certos predadores, deixando eles momentaneamente desorientados. Mas a fuga não termina aí. Assim que a cortina de tinta é criada, o polvo ativa o seu sistema de propulsão a jato. Ele enche uma cavidade do corpo com água e a expulsa rapidamente por um sifão, como se fosse um foguete orgânico. Isso permite que ele faça movimentos bruscos e extremamente rápidos, algo que pegaria qualquer predador de surpresa, principalmente se esse predador espera que a presa fuja de maneira mais previsível. Só que tem um detalhe muito curioso. Polvos tendem a fugir para pontos onde já estudaram o terreno antes. Muitas vezes, eles têm tocas de emergência, pequenas fendas em rochas ou buracos na areia que eles usam repetidamente. Eles exploram o ambiente e memorizam rotas de fuga. Ou seja, quando um predador aparece, o polvo não está improvisando totalmente, ele está executando um plano. E aqui entra uma pergunta interessante. Será que ele planeja essas rotas com antecedência de forma consciente, como nós planejamos um caminho seguro de volta para casa? Cientistas ainda debatem até que ponto isso é planejamento ou apenas hábito. Mas o fato é que, ao observar o comportamento de polvos em aquários e em mar aberto, já ficou claro que eles testam caminhos, investigam buracos e escolhem lugares estratégicos para se abrigar. Se você está achando isso impressionante, segura aí, porque ainda não chegamos na parte em que o polvo começa a usar literalmente ferramentas para se proteger. E isso muda completamente o patamar de inteligência que a gente espera de um animal invertebrado. Agora, vamos entrar em um dos capítulos mais surpreendentes da inteligência dos polvos: o uso de ferramentas. Se eu te contar que tem polvo que carrega cascas de coco por longas distâncias, como se estivesse andando com um escudo desmontado, você provavelmente pensaria que é exagero. Mas isso foi filmado, documentado e estudado por cientistas. E a explicação é genial. Imagine um polvo pequeno em um fundo de areia, sem muitos lugares para se esconder. Ele é um alvo fácil para qualquer predador passando por perto. Só que, em vez de aceitar o destino, ele começa a recolher pedaços de casca de coco jogados no fundo do mar, geralmente vindos de atividades humanas ou naturais. Ele segura metade das cascas com alguns tentáculos. Anda meio desengonçado, parecendo até um equilibrista carregando coisas demais, e leva esse material até um ponto onde se sente relativamente seguro. Quando o perigo aparece, ele encaixa as duas metades da casca sobre o corpo, formando uma espécie de abrigo portátil. Isso não é só instinto aleatório. Ele está prevendo que em algum momento pode precisar de um abrigo instantâneo, e se dá ao trabalho de carregar algo pesado e incômodo para usar depois. Isso é planejamento. Isso é pensar no futuro, algo que cientistas costumam considerar um marco de inteligência avançada, e não para por aí. Alguns polvos também usam conchas de moluscos, pedaços de coral e até lixo humano como ferramentas e escudos. Já foram registradas cenas de polvos rearranjando pedras na frente de sua toca, como se estivessem construindo uma porta mais segura. Eles fecham a entrada com pedrinhas, conchas, pedaços de garrafa, o que tiver disponível para dificultar a entrada de predadores como moreias e crustáceos maiores. O mais incrível é perceber que esses objetos não fazem parte natural do corpo do polvo. Ele precisa pegar algo externo, imaginar um uso para aquilo e incorporar no seu comportamento de defesa. Isso é muito parecido com o que alguns pássaros e primatas fazem quando usam galhos para pegar comida ou pedras para quebrar sementes. A diferença é que o polvo está usando isso para algo ainda mais crítico: escapar da morte. Você já percebeu o padrão? O polvo não depende de uma única estratégia. Ele é como aquele jogador de xadrez que sempre tem vários planos na manga. A camuflagem falha, entra a tinta. Se a tinta falha, entra a fuga a jato. Se a fuga está difícil,
ele recorre às tocas e ferramentas. E mesmo assim, ainda não falamos de um dos truques mais fascinantes de todos: a capacidade de mimetizar outros animais perigosos para assustar predadores. Se você ainda está aqui, agora é o momento de conhecer o artista da enganação máxima, o polvo mimético. Essa espécie em particular levou a ideia de fingir ser outra coisa a um nível que até cientista veterano fica impressionado. O polvo mimético, encontrado principalmente na região do Indo-Pacífico, não se limita a se camuflar como pedra, areia ou coral. Ele finge ser animais inteiros. Dependendo do predador que ele encontra, ele assume a aparência e até os movimentos de criaturas venenosas ou perigosas. Por exemplo, ele pode esticar o corpo e os tentáculos, criando listras contrastantes, e nadar de uma forma que lembra um peixe-leão, que é extremamente venenoso. Ao ver aquilo, muitos predadores desistem na hora, porque não vale a pena arriscar. Em outra situação, o polvo mimético pode se enterrar parcialmente na areia, deixar apenas alguns tentáculos expostos e movê-los de maneira coordenada, parecendo um peixe-solha ou linguado, que é um peixe chato, com o corpo achatado, comum em fundos arenosos. Isso confunde predadores que procuram especificamente polvos. Eles simplesmente não veem mais um polvo ali, veem outro animal, que pode não ser tão interessante ou tão fácil de capturar. Um dos casos mais espetaculares é quando esse polvo imita uma serpente marinha. Ele esconde parte do corpo em um buraco e deixa apenas 2 tentáculos para fora, alinhados e listrados. Da perspectiva de um predador, aquilo parece claramente uma cobra marinha, um dos animais mais venenosos do oceano. Poucos se arriscam a atacar algo que lembra uma cobra marinha. É uma jogada de mestre. O polvo usa o medo que os outros animais têm de terceiros a seu favor. Tudo isso levanta uma questão intrigante. O polvo sabe conscientemente que está imitando aquele animal específico, ou isso é um padrão automático, desenvolvido pela evolução? A resposta mais aceita hoje é que a evolução forneceu o repertório de movimentos e padrões, mas o polvo precisa escolher qual deles usar em determinada situação. E essa escolha depende de perceber o tipo de predador e o tipo de ambiente. Ou seja, mesmo que parte do comportamento seja instintivo, há uma camada de tomada de decisão ali. Repara como tudo se encaixa. O polvo não é só um ator, é um estrategista. Ele avalia o risco, o tipo de ameaça e decide se vale mais a pena ficar invisível, virar outra criatura, fugir em alta velocidade ou se entrincheirar atrás de barreiras improvisadas. Isso é inteligência aplicada à sobrevivência em tempo real. Mas tem mais um truque que quase ninguém lembra: o fato de que cada tentáculo de um polvo tem um tipo de mini-cérebro próprio, com neurônios distribuídos, capazes de tomar decisões locais rápidas. Isso significa que, enquanto o cérebro central pensa em estratégias maiores, os braços lidam com os detalhes, como agarrar uma rocha, empurrar uma concha ou até distrair um predador por alguns instantes. E isso nos leva a uma pergunta poderosa: até que ponto o polvo está consciente de tudo o que faz? Ele sente medo do mesmo jeito que a gente sentiria? Ele pensa algo como: eu preciso enganar esse predador? Ou funciona mais como um conjunto de respostas muito sofisticadas a estímulos? A ciência não tem todas as respostas, mas as evidências de aprendizado e memória em polvos sugerem algo muito mais complexo do que um simples conjunto de reflexos. Se você ainda está comigo, agora vem o momento de conectar tudo isso com experimentos em cativeiro, que revelaram o quanto o polvo é capaz de aprender, lembrar e até manipular situações para escapar, não só de predadores, mas de qualquer tipo de prisão. Vamos entrar agora no mundo dos aquários e laboratórios, onde os polvos se tornaram famosos por humilhar barreiras criadas por humanos. Parece história inventada, mas é tudo documentado. Tem casos de polvos que escapam à noite das próprias caixas, atravessam o chão molhado, entram em outro tanque, comem peixes e voltam discretamente antes do amanhecer, como se nada tivesse acontecido. A pergunta é: o que isso tem a ver com escapar de predadores? Tudo, porque os mesmos mecanismos que permitem a um polvo resolver problemas e abrir tampas em cativeiro são os que ele usa para escapar de armadilhas naturais no oceano. Em laboratório, já mostraram que polvos conseguem aprender a abrir potes com tampas de rosca para pegar um alimento dentro. No começo, eles tentam empurrar, puxar, forçar de qualquer jeito. Com o tempo, eles entendem que precisam girar a tampa em um sentido específico repetidamente até soltar. Depois de aprender, fazem isso cada vez mais rápido. Isso mostra capacidade de experimentar, errar e acertar,
Um tipo de aprendizado que vai além do instinto. Agora, imagina esse mesmo tipo de inteligência sendo usado na natureza. Um polvo preso entre rochas por causa de uma corrente forte, ou quase encurralado por um predador dentro de um recife estreito. Em vez de entrar em pânico e ficar parado, ele tenta várias saídas, torce o corpo, se espreme em fendas improváveis, testa rotas que à primeira vista pareceriam impossíveis para um animal do tamanho dele. E o detalhe é que ele não tem ossos. Então, consegue passar por frestas minúsculas, desde que o bico, que é a única parte rígida, consiga passar. Em aquários, já foram vistos polvos levantando tampas pesadas, empurrando válvulas, desligando filtros e até direcionando jatos de água para apagar luzes que os incomodavam. Isso mostra não só a habilidade motora, mas a associação de causa e efeito. Eu faço isso, aquilo acontece. E se ele é capaz de entender esse tipo de relação em um ambiente artificial, é razoável pensar que, no habitat natural, ele também entende que certas ações reduzem o risco de ser atacado. Outro ponto fascinante é a memória. Polvos conseguem lembrar locais específicos onde encontraram comida, rotas seguras e também onde foram atacados. Isso significa que, da próxima vez que estiverem por aquela área, eles ajustam o comportamento. Podem evitar um local perigoso ou, ao contrário, usar o conhecimento do terreno ao seu favor, entrando em um labirinto de rochas que eles conhecem bem. Mas o predador não. Alguns cientistas já consideram o polvo um dos animais mais inteligentes do oceano, talvez rivalizando com golfinhos em certos aspectos de resolução de problemas, mesmo com um corpo e um estilo de vida completamente diferentes. E aí entra a parte mais curiosa de todas. Essa inteligência evoluiu em um ramo totalmente separado do nosso. Não é uma cópia da nossa inteligência, é uma inteligência alienígena no fundo do mar. Agora, você pode estar se perguntando, como tudo isso se encaixa na grande foto da evolução? Por que justamente o polvo, e não outro invertebrado, desenvolveu um cérebro tão complexo e tantas estratégias elaboradas para escapar de predadores? É aqui que a história ganha um tom quase filosófico. A verdade é que o polvo vive em um dos ambientes mais competitivos da Terra. Recifes, costas rochosas, fundos marinhos cheios de vida. Ele precisa caçar e, ao mesmo tempo, não virar caça. Ao contrário de um animal com carapaça rígida, ele investiu na flexibilidade. Ao contrário de um peixe que confia só na velocidade, ele investiu na astúcia. Quando um organismo fica vulnerável fisicamente, a evolução tende a compensar em outro lado. No caso do polvo, a compensação veio na forma de cérebro, comportamento e adaptabilidade. Muitos predadores de polvos também são inteligentes e aprendem com experiência. Isso cria uma espécie de corrida armamentista mental. Predadores aprendem a reconhecer certas camuflagens. Polvos aperfeiçoam os padrões ou mudam de estratégia. Predadores descobrem que alguns buracos são tocas de polvo. Polvos começam a espalhar mais tocas falsas e esconderijos alternativos. Essa dança entre ataque e defesa, repetida ao longo de milhões de anos, moldou um animal que depende da inteligência tanto quanto da própria carne. E aqui entra talvez a revelação mais forte de todas. A inteligência do polvo não é um luxo, é uma questão de vida ou morte diária. Ele não pensa só para resolver puzzles bonitinhos em cativeiro, ele pensa porque a qualquer momento um predador pode aparecer. Como ele não tem muitas segundas chances, precisa tomar decisões rápidas e eficazes. Ele precisa escolher se vai ficar imóvel e apostar tudo na camuflagem, se vai fugir em alta velocidade, se vai soltar tinta, se vai enganar fingindo ser outro animal, ou se vai se fechar atrás de uma muralha de conchas que ele mesmo construiu. Quando você junta tudo isso, percebe que o polvo é, na prática, um mestre da fuga em vários níveis. Ele usa o corpo como ferramenta de invisibilidade, usa a mente para planejar rotas e abrigos, usa objetos do ambiente como escudo portátil, usa comportamento de outros animais como máscara, e ainda conta com braços semi-independentes para executar tudo isso com precisão. Então, o que esse animal aparentemente simples tem para ensinar para a gente? Primeiro, que inteligência não é exclusiva de quem anda em terra firme ou tem um cérebro parecido com o nosso. Segundo, que muitas vezes a maior força não está na rigidez, nem na velocidade, mas na flexibilidade e na criatividade. E terceiro, que sobreviver em um mundo cheio de ameaças constantes é, em grande parte, uma questão de fazer boas escolhas em frações de segundo. Se você chegou até aqui, agora é a hora de você entrar na conversa. Qual dessas estratégias do polvo você achou mais impressionante?
A camuflagem perfeita, o uso de ferramentas, a imitação de outros animais ou as fugas planejadas em aquários. Conta nos comentários qual delas você usaria se pudesse ter os poderes de um polvo por um dia. E se esse mergulho na mente e nas estratégias de fuga desse gênio do oceano te surpreendeu, aproveita para curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Assim, você não perde os próximos episódios, onde a gente vai explorar outros animais que usam a inteligência como principal arma para sobreviver em um mundo que, para eles, é tão perigoso quanto o nosso. Afinal, entender como o polvo escapa de predadores é, no fundo, entender como a vida sob pressão encontra jeitos cada vez mais criativos de continuar existindo.